Hi students! Welcome to more one class of our second grade. And today, in the second class of the grade, we learn about definitive and indefinitive articles. Muito bem, gente, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre os artigos definidos e artigos indefinidos em língua inglesa. Lembrem-se, eu falei que nesse segundo módulo a gente foca um pouco mais em gramática. O terceiro módulo também a gente foca um pouco mais em gramática, só que é uma gramática mais aprofundada. Mas vamos deixar isso para o terceiro módulo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os artigos definidos e artigos indefinidos em língua inglesa. Como assim, professor? Não sei o que é isso. Então vamos lá. Olha aí, compartilhando com vocês a tela, o que são esses artigos? Vamos lá. Quando a gente pensa em artigos, a gente vai pensar que os artigos eles são as palavras que antecedem o substantivo. Professor, o que é um substantivo? Né, gente? A gente precisa dar uma estudadinha na língua portuguesa também para a gente facilitar a língua inglesa. O substantivo, eles são as palavras, de maneira muito assim, grossa, de maneira muito sucinta, são as palavras que dão nome aos seres. Então, janela. Janela é um objeto, né, um material de construção. Janela é um substantivo que dá nome a um ser, né, a um material. Under. Under é o nome de um ser humano. Prazer, Under. Então, under é um substantivo. Dá nome a um ser humano. Caneta. Caneta. Caneta dá nome a esse objeto. Então, caneta é um substantivo. Então, tudo aquilo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Certo? Não sei se você tem animal de estimação, mas esse seu animal de estimação, ele tem um nome. Esse nome que é dado a ele é um substantivo, certo? O seu nome é um substantivo, porque é o seu nome, te dá um nome. Então é um substantivo, tá? Mas a gente tem uma palavra que às vezes numa oração, numa frase, ela vem antes desse substantivo. Então nós estamos falando dessa palavrinha que muitas vezes é bem pequenininha. Tá? Vamos ler o texto para entender melhor? Então, os artigos são palavras que antecedem os substantivos com o qual devem concordar em gênero e número. E existem dois tipos de artigo, que são definido e indefinido. Mas voltando aqui, concordar em gênero e número, o que é isso? Então, por exemplo, em língua portuguesa, se eu vou falar de uma pessoa, eu vou falar a pessoa, né? A pessoa. Então, eu concordo em gênero e número. Então, eu uso a, porque pessoa é uma palavra feminina. E número, eu uso a, não tem plural, porque eu estou concordando com o número de pessoa. Eu estou falando de uma pessoa só. Então, se é um, eu vou usar no singular. Agora, se eu estou falando de mais de um, eu vou utilizar plural. E aí, eu concordo em número. Os meninos. Os meninos. Então, o S, eu usei esse S e meninos, no final S, porque eu estou concordando em número. E eu usei o ao invés de a meninos, porque esse o, ele concorda em gênero com o menino. Menino é uma palavra no masculino. Então, eu concordo em gênero. Certo? Aula rápida aqui de língua portuguesa. Seguindo. Definitive article. Esse tipo de artigo corresponde ao o, a, os, as, utilizado na língua portuguesa. Em inglês, existe apenas um artigo definido. Então, é o de. T-H-E. De. A gente tem esse som de de, mas a gente escreve T-H-E. De. Tá? E ele é flexível, ele pode ser utilizado tanto no masculino quanto no feminino, tanto no singular quanto no plural. Então, em português, a gente vai concordar com o gênero e com o grau, o número, desculpa, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Em língua inglesa, não, vai ser sempre de. Quando a gente tem uma definição, né, sempre de. Como assim quando a gente tem uma definição? Se estou falando de uma pessoa, se estou falando de duas, de três, de quatro, de cinco pessoas, se eu estou falando de uma maçã, duas maçãs, eu vou sempre utilizar de.
eu tenho uma definição do que eu estou falando, tá? Em língua portuguesa, a gente vai ter o, as, eita lasqueira, os, as. Então, tem essas 4 variações. Em língua inglesa, será sempre sempre. Não importa se eu tô no singular, no plural, se é homem, se é mulher. Vamos ver. Gente, tudo enrolado hoje. Vamos aos exemplos. Então, olha aí. Eu trouxe esse... Como é o nome disso aqui? Triângulo? Se não for, vocês ignoram. Então, por exemplo, se eu tô falando de masculino singular, eu vou usar the boy. Então, o menino. Olha aí, o the boy. Agora, se eu tô falando de singular feminino, vai ser the girl. The girl. Perceba que, tanto para falar de menino, quanto para falar de menina, eu usei the. The girl, the boy. Não mudei, certo? Em português, ficaria o menino, a menina. Eu utilizaria 2 artigos, o e o a. Agora, se eu quero falar no plural, masculino plural, the boys, the boys. Agora, se eu quero falar feminino plural, vai ficar the girls, the girls. Então, eu tenho aqui 2 palavras no plural, the boys, the girls, boys e girls. E eu usei o mesmo pronome, the boys, the girls. Se fosse em português, eu utilizaria os meninos, as meninas. Teria utilização de 2 pronomes, 2 artigos, desculpe. Mas em inglês, eu só utilizei um, the para o boys e the para girls. Aí, professor, então, como eu vou saber se eu estou falando no singular ou se eu estou falando no plural? A gente vai precisar observar o contexto, né? Se eu falo assim, the boy, eu tô falando de um ou mais de um menino? Boy, the boy, né? Eu tô falando de um. Então, eu consigo perceber que o contexto me determina que esse the é o menino. Agora, se eu falo the boys, esse boys veio com S no final. Então, esse the, ele me remete a os, tá? Quando a gente for pensar numa tradução. Dúvidas? Se tiver dúvidas, me escreve, tá? Artigos indefinidos. Esses artigos indefinidos, eles não determinam alguma coisa. Então, se eu falar assim para vocês, pega para mim algumas maçãs, eu defini quantas maçãs eu quero? Não, né? Você pode trazer 2, pode trazer 3, pode trazer 4, você pode trazer apenas uma, porque não tem uma definição da quantidade. Então, quando a gente fala em artigo indefinido, são esses artigos que não apresentam pra gente uma definição. Esses artigos, como o texto diz, eles indicam, eles correspondem a um e uma em português. E eles vão ser escritos em 2 maneiras diferentes, que é o a e o an. A e an. Ambos possuem o mesmo significado e são usados antes de substantivo no singular. Porém, é preciso saber em quais casos empregar cada um. Então, perceba, o substantivo a e o substantivo an serão utilizados no singular e a gente precisa entender quando eu uso uma coisa, quando eu uso outra. Certo? Vamos ver. O a, ele vai sempre ser utilizado com palavras que iniciam com som de consoante. E o an, eles vão ser utilizados sempre para palavras iniciadas com som de vogal. Vamos lá aos exemplos, olha aí. A, antes de consoante, a country. Perceba que country inicia-se com C. País inicia-se com C em inglês. Country. Country. Então, eu vou utilizar o a country. A country. Então, eu estou falando um país. Veja também o H. H, ele inicia com consoante. H. House, desculpe. House
inicia-se com uma consoante. A house. Então, esse H ele tem som de R. A house. A house. Uma casa, ok? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma palavra que não tem um H, que não tem som de consoante, a gente não vai utilizar o A, a gente vai utilizar a N, tá? Deixa eu pensar em um exemplo. Primeiro, deixa eu explicar o AN, né? A N eu vou utilizar sempre que o meu substantivo ele for iniciado com uma vogal. Então, Hector. Hector inicia com um A. Então, eu vou utilizar a N. An actor. An actor. Um ator. Apple. An apple. An apple. An apple. An apple. Uma maçã. Perceba que apple inicia com A, que é uma vogal. Então, eu coloco a N. É como se o N, ele separasse as duas vogais, certo? Então, nunca pode duas vogais ficarem juntas. Então, se o substantivo ele for iniciado com uma vogal, você utiliza o N para separá-los, tá? Eles não podem ficar juntos, as vogais nunca podem ficar juntas, ok? Eu estava falando lá do H. Existem H, letra H em língua inglesa, que não tem som de R, por exemplo, como a house. Não consigo lembrar nenhuma palavra agora. Mas se essa letra H não tiver som de vogal, de consoante, desculpe, você vai utilizar A normal, tá? Vamos deixar isso para depois? Vamos entender só esse conceito aqui. Então, A antes de consoante, a N antes de vogal. A e N. A country, a house, an actor, an apple. Pay attention! Cuidado pra gente não confundir, galera, os artigos indefinidos, tá? Com os numerais. Porque a gente nunca pode utilizar o artigo a e n se eu quiser dar referência a um número, tá? Se eu quiser, por exemplo, falar uma maçã e esse uma é a ideia de pegar apenas uma maçã, eu não posso utilizar an apple. Eu tenho que utilizar one apple. Eu quero uma maçã, né? Pega uma maçã para mim. Take one apple to me. Então, eu quero uma maçã só. Agora, se eu quero dar a ideia de pegar qualquer uma maçã, mas, né, tanto faz a quantidade também, aí eu vou falar, take an apple to me. Então, pega uma maçã aí, qualquer uma, né? Agora, se eu quero uma específica, eu vou usar o one. Talvez esse exemplo não tenha sido muito bom, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que se eu quero dar uma ideia de quantidade, eu vou utilizar o número, tá? One pencil, one pen. Agora, tanto faz, né? Ou é essa, tanto faz qual você vai pegar. É indefinido para mim, aí eu uso an. Ok? No caso, a pen. Bom, vamos à lição de casa do dia. Que vocês devem estar todos confusos aí. E a gramática ela é um pouco confusa mesmo. Mas a gente precisa entender que ela é necessária para a gente conseguir falar, né? A gente precisa da gramática para a gente conseguir falar de maneira correta. A gente entender como ela funciona para a gente conseguir minimamente desenvolver alguma coisa. Homework of the day. Observar na sua rotina, lembre-se que as lições de casa, as homeworks desse módulo são focadas em nossa rotina. Então você vai observar na sua rotina, ao você assistir uma série, ao você assistir um filme, ou você assistir uma novela, observar se na fala, se no nome dessa novela, desse filme, dessa série, existe um artigo definido ou indefinido. Então busca alguma novela, alguma série, algum filme, alguma coisa que você assista, pode ser vídeo no YouTube, pode ser vídeos do Instagram. Eu quero que vocês busquem no dia a dia de vocês alguma coisa que utilizou esse artigo definido ou indefinido. Então você vai tirar um print, uma foto
e observar a forma como essa utilização foi realizada. E aí você vai apresentar uma explicação do que você identificou e as possibilidades de interpretação. Então, professor, eu assisti essa novela, em determinado momento a mulher falou a pêncil, e ela falou ela utilizou esse porque pêncil está iniciando com consoante. Então esse aqui é um artigo indefinido e etc, tá? Observa essa utilização no seu dia a dia. Professor, posso fazer em música? Pode, gente. Né? Eu queria que fosse filme, coisas visuais, assim, vídeos, porque a gente já trabalhou o listen. Agora eu quero a visão, né? Que a gente tem que ver também. Então, claro que quando você estiver assistindo uma novela, uma série, um filme, você também está ouvindo. Mas eu queria que a gente focasse em outras linguagens multimodais e outras linguagens multissemióticas, né? A gente pensar agora no visual também, tá bom? Então tentem fazer, postem no Padlet o que você achar. Aí se precisar, me manda mensagem. Algumas pessoas têm o meu Instagram, Instagram não, tem o meu WhatsApp, outras que não tem acesso ao meu Instagram, que tá aqui nessa plataforma. E vamos lá, gente. Boa sorte. A gente vai se falando até a próxima aula. See you!